Olá, crianças, como estão vocês? Todos bem? Sou o professor Fábio, atualmente desenvolvo minhas atividades no Colégio Municipal Lindina Sabandeira, lá no povoado do Marcos. Sejam bem-vindos à Rede de Saberes. E o assunto de hoje, iremos abordar sobre sistemas de numeração decimal e também algumas estratégias de resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Vamos lá? Inicialmente, quero contar aqui um pouquinho da história de como aconteceu a evolução do nosso sistema numérico que hoje utilizamos, né? Então, entende-se que a sociedade, as comunidades, os nossos ancestrais, eles não sabiam contar. Vocês sabiam disso? Essa é uma informação importante. Eles não sabiam contar, porque eles não necessitavam. Eles viviam da caça, da pesca, individualmente. Porém, chegou um momento que a sociedade, que os seres humanos, os nossos ancestrais, começaram a viver em sociedade. Eles precisaram plantar, precisaram criar animais, e daí surgiram as necessidades de contagem. Por isso, foram criando métodos, né? E assim foi se evoluindo, foram criando códigos, mecanismos de cálculos, e hoje nós temos o nosso sistema de numeração que é autossuficiente. Nós conseguimos fazer qualquer representação numérica, seja ela qual for, utilizando apenas os nossos 10 algarismos presentes no nosso sistema de numeração decimal, que é utilizado por nós atualmente. E aqui segue uma pequena demonstração de como poderia ser a contagem na época em que não existia o nosso sistema de numeração. Olha só, aqui nós temos uma situação onde um pastor tem um criatório de ovelhas e na imagem da esquerda nós temos o rebanho saindo para pastar. E o que é que está acontecendo ali? O pastor está pegando pedrinhas e colocando no saco. Cada pedrinha que coloca no saco é uma ovelha que sai para o pasto. Que na imagem da direita já é ao contrário. Percebam que as ovelhas estão entrando no cercado, no curral, né? Então elas estão voltando do pasto. O que é que acontece? O pastor está tirando pedrinhas e pela intuição qual é o controle que se tem? Que se sobrar alguma pedrinha no saco é sinal de que faltaram ovelhas. Alguma ovelha se perdeu pela pastagem ou foi devorada por algum animal predador, né, que seja maior do que a ovelha, que tenha a ovelha como fazendo parte da sua cadeia alimentar. Então, esse provavelmente foi um dos métodos de contagem lá da época dos nossos primórdios, né? Então, e assim sucessivamente. Daí foi surgindo a necessidade e o homem, sempre inteligente, foi criando mecanismos para poder sobreviver, para poder viver melhor. Então, essa foi uma situação que certamente aconteceu naquela época. Aí vocês pensam, professor, essa época é o quê? Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás? Não, há milhares de anos atrás, né? A nossa civilização ela ocorreu há milhares de anos atrás. Aqui nós temos o nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração decimal. Nesse momento, vocês vão entender por que sistema de numeração decimal. Gente, nossos algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só temos esses algarismos. Ah, professor, quer dizer que só com esses algarismos é suficiente representar qualquer valor, qualquer número? Sim, infinitos valores, infinitos números. Com eles é suficiente fazer qualquer tipo de cálculo. E aí, por isso eu falo que o nosso sistema de numeração, ele é autossuficiente, ele foi aperfeiçoado a tal ponto que hoje ele é autossuficiente. Através desse sistema de numeração, nós conseguimos representar qualquer valor, ok? Agora vamos entender melhor como é que se organiza esses algarismos para que possamos representar qualquer valor. Olhem só, primeiramente, precisamos entender que a organização numérica, ela se dá
da seguinte maneira. Nós temos ordens, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Essa ordem pertence a uma classe, que é a classe das unidades simples, tá certo? Ou seja, cada classe possui 3 ordens. Então, a segunda classe já temos a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. Vamos nomear essas ordens? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui a ordem das unidades, é onde o algarismo possui menor valor numérico, tá certo? Depois nós temos a ordem das dezenas, que é a segunda ordem. O algarismo já possui 10 vezes mais valor numérico do que ele estando na primeira ordem. Aí entende-se por quê? Sistema de numeração decimal. Aí nós temos aqui a terceira ordem, que é a ordem das centenas, e vale 10 vezes mais do que o número da ordem das dezenas. Ou seja, cada ordem que se avança à direita, o número imediatamente posterior vale 10 vezes mais ao número da ordem anterior. E assim sucessivamente. E aqui, pessoal, nós temos um instrumentozinho. O nome desse instrumento é ábaco. Esse ábaco não é novidade. Os nossos primórdios, as pessoas que viveram em civilizações diferentes da nossa há muitos anos atrás, eles utilizavam esse instrumento para representar valores. E aí, nós podemos utilizar esse instrumento também para representar valores e demonstrar com maior clareza o que nós estamos vendo aqui nessa tabela. Ok? Olhem só, primeiramente, aqui mais à esquerda nós temos a ordem das unidades, nesse primeiro bastãozinho aqui, ó. Cada pecinha dessa vale apenas uma unidade. Aqui nós temos a ordem das dezenas, a segunda ordem. Cada pecinha dessa vale 10 unidades, ou seja, uma dezena. Tá vendo? A ideia de sistema de numeração decimal. Na ordem da centena, cada pecinha dessa tem valor de 100 unidades, ou seja, uma centena. 100 vezes mais do que a da ordem da unidade, 10 vezes mais do que o da ordem da dezena. Ok? Então, isso aqui vai seguindo a mesma lógica. Na quarta ordem, na ordem da unidade de milhar, uma pecinha dessa vale 1000 unidades. 1000 unidades, ou seja, 10 centenas, 100 dezenas, 1000 unidades. Daí, vai se multiplicando por 10 e conseguindo o valor da próxima ordem. Aqui, na quinta ordem, na ordem da dezena de milhar, segunda classe. Segunda classe, aí nós temos a ordem das unidades de milhar e a ordem da dezena de milhar, e ainda teremos, né, o ábaco não tem a sexta ordem, nós temos aqui ainda a ordem das centenas de milhar que compõem a segunda classe. Tá certo? A terceira classe já vai para uma outra situação e vocês verão posteriormente. Beleza, gente? Turminha, vamos agora fazer a representação do número 12.543 no ábaco. Vamos ver como isso acontece? Vamos lá. Primeiramente, na ordem das unidades, nós temos 3 unidades. Ó. Então, aqui nós temos 3 unidades na ordem das unidades. Na ordem das dezenas, 4 dezenas. Então, aqui vamos para 4 dezenas na ordem das dezenas. Na ordem das centenas, nós temos 5 centenas. 5 centenas. Na ordem das unidades de milhar, são 2 unidades de milhar. E, por fim, na ordem das dezenas de milhar, quinta ordem, nós temos 1 unidade. Agora, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos decompor esse número utilizando a ideia de valor posicional. Vamos pensar aqui na ideia de valor posicional, e é justamente por isso
que o nosso sistema de numeração decimal é tão autossuficiente. Por quê? Porque em cada posição que o algarismo se encontra, ele assume um novo valor. Observem, o algarismo 1, o algarismo 1, que está na quinta ordem, na ordem da dezena de milhar, apesar de ser o menor algarismo dentre todos que nós temos aqui, ele é o que tem um valor posicional maior. Ele tem valor posicional de 10.000. É fácil, é só vocês analisarem que nós temos o número 1 aqui e na posição dos demais pensar que são todos zeros. 10.000. Certo? Vamos pensar no valor posicional do algarismo 2. Algarismo 2 aqui na unidade de milhar, na quarta ordem. Ele vale 2.000, o algarismo 2, e aí pensando no lugar dos outros algarismos, o zero, ou seja, vale 2.000. No final das contas, toda a somatória vai dar o número 12.543. Os demais vocês já estão vendo representados aqui, então não vamos continuar o questionamento relacionado a isso. Passando para a próxima situação. Olha só, complementando a ideia de valor posicional, eu trouxe esses exemplos apenas com o algarismo 5, mostrando quanta diferença tem no valor posicional de cada um deles, de acordo com a posição onde ele se encontra. Por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, no superior, nós temos o algarismo 5, valendo apenas 5 unidades. Ah, professor, por quê? Porque ele está na ordem das unidades, na primeira ordem. Já no segundo exemplo, nós temos o algarismo 5 valendo 50 unidades. Por quê? Porque ele está na ordem da dezena. E na ordem da dezena ele vale 10 vezes mais do que o algarismo que está na ordem imediatamente anterior. E assim sucessivamente. Na ordem das centenas, o 5 vale 500 unidades. Na ordem da unidade de milhar, ali representada por M, seria o M, mas o M também pode representar. O 5 vale 5.000 unidades, ok? E agora, nós vamos aqui para algumas situações. Aí nós temos o uso do ábaco. Aqui na próxima representação, nós temos essa situação aqui no ábaco, representado de forma numérica aqui, 15.264. Quero que vocês façam essa representação, caso possível, né? Caso vocês consigam confeccionar, né? Fica a critério de vocês confeccionar um ábaco artesanal em casa. Podem utilizar taquinhos de madeira, uma base de emborrachado. Aí peçam a ajuda de um adulto. Esse materialzinho aqui pode ser feito com tampinhas de garrafa PET. E aí segue a criatividade de vocês e eu quero que vocês representem esse número no ábaco e mandem fotos para os professores de vocês e para mim também, né? Agora sim, nós vamos para algumas situações com problemas envolvendo adição e subtração e algumas estratégias. Eu não vou demonstrar aqui algoritmos de cálculo porque é uma aula introdutória, apenas alguns macetes na adição e na subtração e também estratégias de resolução de problemas. Vejam bem, vamos aqui à leitura dessa primeira situação. No viveiro do meu tio vivem 30 papagaios, 18 calopsitas, 25 periquitos e no sábado pela manhã fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Quantos pássaros viviam nesse viveiro antes da fuga? Você consegue calcular quantos pássaros ficaram no viveiro após a fuga? Então, pessoal, criançada, percebam que são 2 questionamentos e vocês precisam estar atentos a esses questionamentos para interpretar o problema de forma correta. Porque a interpretação do problema é crucial para que vocês consigam resolvê-lo da maneira correta. Não adianta vocês saberem adicionar, não adianta vocês saberem subtrair, se não conseguirem interpretar o problema de maneira correta, para a partir daí desenvolver a estratégia de cálculo, para que vocês possam
dar sequência no procedimento. Vamos aqui ver como foi que algumas crianças de algumas turmas resolveram esse problema. Primeiramente, vamos nos fazer os seguintes questionamentos, para que a gente possa interpretar o problema de maneira correta. Do que fala o problema? O que aconteceu com os pássaros? O que a primeira pergunta pede? E a segunda pergunta? Então, primeiramente, vamos pensar, do que fala o problema? O problema fala de uma certa quantidade de animais, que são pássaros, que existem no viveiro do meu tio. E o problema foi que houve uma fuga de animais, houve uma fuga de aves. E aí a primeira pergunta é, quantos animais haviam no viveiro, havia no viveiro antes da fuga? E a segunda pergunta é, quantos restaram? Vamos ver aqui algumas estratégias de solução. Um aluno respondeu da seguinte forma, somando todos os pássaros do viveiro. Ele primeiro pegou todos os pássaros que antes da fuga havia no viveiro, 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos, somou tudo. Na soma, deu 73 pássaros. Ele somou 30 mais 18, 48, mais 25, 73 pássaros, ok? Depois o que foi que ele fez? Uma outra soma, uma outra adição dos pássaros que fugiram. Foram 3 papagaios que fugiram, foram 2 calopsitas que fugiram e foram 6 periquitos que também fugiram. No total, 11. E só no final, após fazer as duas adições, foi que ele foi fazer a subtração, ou seja, dos 73 pássaros que haviam no viveiro, se fugiram 11, são 73 menos 11. Só sobraram, só restaram 62 pássaros no viveiro. E aproveitando essa subtração, eu tenho uma dica para vocês que facilita, até para fazer o cálculo mental. Vejam só essa dica. A dica de fazer um arredondamento, sempre para a ordem mais próxima. Essa ordem pode ser dezena, que é o caso aqui, mas também pode ser centena, pode ser unidade de milhar, de acordo com a situação. Isso facilita tanto para cálculo mental, quanto também para quando se utiliza o próprio algoritmo convencional que nós utilizamos no nosso dia a dia para fazer adição e subtração. Vejam, primeiramente, é mais fácil fazer uma subtração quando arredondamos um número para a ordem mais próxima. Por exemplo, o 11 aqui, qual é a ordem mais próxima do 11? O 10. Então, se eu tiro 1 do 11 e tiro 1 do 73, fica muito mais fácil fazer a subtração 72 menos 10 do que fazer a subtração 73 menos 11. E vejam, como eu tirei tanto do 11 quanto do 73, não precisa fazer mais nada. O resultado vai dar o mesmo, porque simplesmente a balança foi equilibrada. Eu tirei dos dois. Então, na subtração aqui, 72 menos 10 dá para fazer mentalmente, 62. Essa é uma dica importante que dá para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, na hora de estar fazendo um cálculo rápido, mental, é uma estratégia interessante. E aqui foi a outra situação, outro aluno. Esse outro aluno somou todos os animais. Claro, necessário, tem que fazer isso para saber quantos animais haviam no viveiro antes da fuga. Depois, o que foi que ele fez? Ele foi mais detalhista, esse aluno aqui, Ele pegou 30 papagaios, não fugiram 3 papagaios? Ele pegou 30 papagaios menos 27. As calopsitas eram 18, fugiram 2, ele pegou e tirou as 2 e sobraram 16. Os periquitos eram 25, fugiram 6, sobraram apenas 19. Logo, somou-se tudo, também deu 62. Estratégia diferente. Aí vocês podem estar se questionando, e aí, professor, qual você indica? Qual é a mais fácil? Olhem só, a questão do raciocínio humano não dá para a gente precisar. Às vezes, o que é mais fácil para mim não é tão fácil assim para vocês. Para vocês, às vezes é outra... o raciocínio seguiu por outro caminho e aquilo foi o mais fácil. Então, não tenho como precisar e dizer, essa forma é a forma mais fácil. Eu tenho a minha opinião, que foi a minha linha de raciocínio, que às vezes a linha de raciocínio do outro é diferente. Ou seja, na minha opinião, a maneira mais simples, a primeira, a minha opinião,
Essa maneira aqui é mais detalhada, mas muitas vezes para o aluno que usou esse raciocínio aqui, para ele foi mais fácil essa maneira aqui. Então, não dá para a gente cravar e dizer uma forma é mais fácil do que a outra, depende muito. Vamos aqui, pessoal, para uma segunda situação, para finalizar. Arthur e Gabriel adoram colecionar figurinhas. Gabriel tinha 1.260 figurinhas, Arthur tinha 1.890 figurinhas. Ó, um problema que muitas vezes pega e muitas vezes faz com que o aluno erre a questão pelo fato de não se atentar ao enunciado completo da questão, simplesmente para aqui em figurinhas. Só que quando continua, figurinhas a mais que Gabriel, muitas vezes por preguiça ou por desatenção, termina deixando passar um detalhezinho que faz toda a diferença no final da resolução do problema. Mas vamos seguir então? São 1.890 figurinhas a mais. Isso quer dizer o quê? As 1.200 de Gabriel com 1.890 a mais são as figurinhas de Arthur. Durante um jogo, Arthur ganhou 535 e perdeu 682 figurinhas. Já Gabriel perdeu 213 e ganhou 739 figurinhas. Com quantas figurinhas cada um ficou no final do jogo? Vejamos bem, aqui nós temos um aluno que fez a resolução da seguinte forma. Ele simplesmente pegou as 1.260 figurinhas que tinha Gabriel, juntou com as 1.890 figurinhas que Arthur tinha a mais, e aí totalizaram 3.150 figurinhas. Isso, as figurinhas que Arthur tinha inicialmente. E aí depois, o que aconteceu? Ele já sabia quantas figurinhas Gabriel tinha, né? 1.260, foi captado isso no problema. Aí foi tirando 213, no caso Gabriel ficou com 1.047 figurinhas, depois adicionou as que ele ganhou, 739, totalizando 1.786. A estratégia seguiu a mesma aqui com Arthur. E aí, a totalização de Arthur no final foi de 3.003 figurinhas. Ok? Vamos aqui para uma dica da adição. A mesma dica que eu dei lá na subtração, aqui nós temos para adição. A única diferença é que, na adição, o que nós colocamos, precisamos tirar no final. E se tirarmos, precisamos colocar no final, senão dá errado. Ok? É a única diferença da adição para a subtração. O mesmo macete do arredondamento. Esse arredondamento aqui foi para a ordem das centenas. Ó, 1.260 foi arredondado para 1.300, porque é a centena mais próxima. 1.890 foi arredondado para 1.900. E para isso foi adicionado 40 unidades na primeira situação e 10 unidades na segunda situação. E aí fica muito mais fácil fazer uma adição aqui, ó, dessa forma, mesmo utilizando o algoritmo, e depois tirar 50, também é fácil, dá para tirar mentalmente 50, do que simplesmente fazer a adição dessa maneira aqui, ó. Dá muito mais trabalho. Não que vocês não consigam fazer, vocês conseguem, porém são macetes que podem facilitar no nosso dia a dia, ok? Nós temos uma segunda forma de como foi resolvido o problema. Um outro aluno já utilizou uma estratégia um pouco diferente. Ele preferiu totalizar primeiro a de Gabriel, muito parecida também, porém o que diferenciou foi que ele totalizou primeiro a de Gabriel para depois trabalhar na situação de Arthur. Volto a falar o que falei na situação anterior. São estratégias diferentes que chegam ao mesmo caminho, tá certo? Então, por hoje é só. Eu peço a vocês que interajam no canal, se inscrevam, deixem o like de vocês e compartilhem as nossas ideias, que isso é muito importante e faz cada vez mais o nosso canal crescer e assim vamos que vamos. Deixo aqui uma mensagem final para vocês. A mensagem diz o seguinte, do nosso grande educador saudoso Paulo Freire: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática.